Hoje tem o segundo capítulo da trilogia de Flamengo e Internacional. O primeiro capítulo foi quarta-feira no Maracanã, vitória por 1-0 do Rubro-Negro pela Libertadores. E hoje tem o segundo capítulo no Beira-Rio, Internacional e Flamengo pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Os dois times devem ter algumas modificações, especialmente o Inter, né? Deve vir bastante modificado. E quando você tem um contexto em que você enfrenta um time 3 vezes seguidas, assim, né? Que é algo bastante raro, né? Você tem que tentar de alguma forma surpreender, tentar trazer algum fato novo, tentar, né, trazer alguma novidade que possa surpreender o seu adversário. Então, a gente imagina que o Felipe possa tentar, com peças ou com ideias de jogo, né, surpreender o seu adversário, o Roger Machado, técnico do Internacional. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, projetar aqui algumas escalações, algumas mudanças que o Felipe pode fazer e tentar entender que tipo de encaixe tático pode acontecer nessa partida de logo mais. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. O técnico Roger Machado deve promover várias mudanças no time do Internacional porque está apostando tudo na Libertadores, né? Perdeu o jogo no Maracanã, então tem que estar com os jogadores titulares ali bem frescos para poder enfrentar o Flamengo, tentar se impor fisicamente, tentar um time que esteja bem forte ali, bem descansado e partir para cima do Beira-Rio para tentar reverter o quadro, né? Perdeu o jogo no Maracanã, então vai poupar ali a maioria dos seus jogadores, dos seus principais jogadores. Deve entrar ali em campo o Vitão, que não estava jogando, então não vê com uma carga mais pesada, o Rocher, o goleiro, deve jogar, e fora isso ali a maioria do time feito por reserva. Né? O Felipe também deve poupar alguns jogadores, sim, até porque o Internacional deve vir com esse time misto, misto frio, né, quase reserva. Dá para o Flamengo também poupar algumas peças e conseguir ser um time mais forte, que vai prevalecer no campo de jogo. E o Flamengo hoje está com um elenco cada vez mais farto, recheado, dá para rodar ali alguns jogadores sem perder qualidade, outros vão ter que jogar, então você tem a volta do Arrasca, você tem o Pedro podendo jogar eventualmente. Vamos fazer o seguinte, você vai agora parar tudo que você está fazendo, vai deixar o seu like, tá? Você vai deixar o seu like, vai se inscrever nesse canal também, se inscreve no canal, e aí a gente vai agora começar a olhar para Campinho, vamos projetar escalações, primeiro falando do Internacional, depois vamos entender esses possíveis encaixes, esses possíveis mudanças que o Felipe pode fazer. Até citou o Saul, foi perguntado sobre o Saul na coletiva, né, pós-jogo, e disse que tinha uma possibilidade do Saul até, de repente, jogar como um volante, será? Bom, vamos começar a fazer esse exercício agora. Internacional deve ir a campo com Rocher, Alan Benítez, Vitão, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel, Bruno Henrique, Richard e Alan Rodrigues. E aí, esse tripé de meio pode ser um pouquinho modificado aí. O Alan Rodrigues pode não ser esse cara mais avançado, você pode ter o Bruno Henrique como cara mais avançado, ou de fato ser um tripé com a ponta invertida do que a gente está vendo aí. Então você pode ter um primeiro volante mais atrás e ter dois volantes mais à frente, então 4-3-3 também, tá? Não tendo a figura ali do 10, que normalmente fica com o Alan Patrick, né, que não vai para o jogo. Vitinho pelo lado direito, Romero pelo lado esquerdo, Borré mais à frente. Tá? Esse time aqui é o time que deve evitar dar tanto chutão quanto deu o time na quarta-feira passada, que tinha lá o garoto Ricardo Matias, o atacante, pivô muito forte, então o time usava a bola longa para tentar avançar no campo de jogo através desse tipo de contexto, né? Como o Borré é o centroavante, o time já não é mais tão alto, não é mais tão forte esse time aqui que vocês estão vendo na tela, pode ser que a gente veja o Inter tentando encarar o bloco alto do Flamengo de frente, então vai ter uma mudança já inicial, taticamente ali, de um contexto diferente, porque a gente pode ver o Inter tentando construir por baixo, tá? E aí eu vou começar a projetar aqui algumas escalações do Flamengo, mas a gente já vai entender que o grande desafio vai ser exatamente tentar encaixar bem o bloco alto para poder não deixar o Internacional avançar no campo de jogo tentando construir por baixo, né? Então vamos olhar aqui para essa primeira possibilidade de escalação do Flamengo. Eu acho que a linha de defesa deve ser essa aqui que vocês estão vendo aí na tela, tá? Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Acho que o Felipe vai pensar no Vinha sim, porque veio bem, apareceu bem, surgiu, ele preferiu escalar o Ayrton Lucas contra o Atlético Mineiro por conta de um contexto ali, de um jogo de mais força, fazia sentido. O Ayrton Lucas até jogou bem, mas acho que ele precisa voltar com o Vinha, né? Que apareceu bem, que surgiu bem, vindo da contusão, torcedor gostando das atuações do Vinha. E eu acho que está na hora de dar minutagem pro Vinha, dar confiança pro Vinha, dar jogo pro Vinha, né? Dar ritmo de jogo pro Vinha, né? O Jorginho deve jogar, porque não tinha jogado contra o Mirassol, não vem de uma sequência muito grande. Conseguiu descansar um pouco aí e é um jogador muito, muito importante. Estou colocando aqui o Everton como esse volante. Pode ser que ele repita o Alan, mas acho que ele vai pensar em descansar o Alan, que é um jogador que quando joga muitos jogos seguidos tem problemas, né? Então se ele pensa em ter o Alan na partida de quarta-feira pela Libertadores, talvez ele segure na partida de hoje para poder colocar o Everton para ter esse cara mais cão de guarda, que vai ter mais força, que vai impor
fisicalidade ali no jogo, né? E aí eu tô projetando aqui essa primeira escalação, seria Saul pelo lado direito, porque ele pode pensar em descansar Luiz Araújo e Plata. O Luiz Araújo não vem de uma sequência muito grande, mas ficou 2 jogos seguidos de fora, e isso acendeu uma luz de alerta ali, né? Ficou 2 jogos seguidos fora da lista de relacionados, então pode ser que esteja acontecendo algum problema ali, então a gente pode imaginar de repente que ele coloca o Luiz Araújo pro banco, para de repente botar esse atleta para jogar somente 30 minutos no segundo tempo, para tê-lo inteiro talvez para quarta-feira. Estou projetando só aqui porque eu acho que o Saúl de repente pode ter minutagem como esse meia direita aqui, como esse cara que vai jogar da direita para dentro, fazendo aquela função do Gerson. Então é uma possibilidade sim ele colocar o Saúl para finalmente ter jogo, iniciar uma partida finalmente, e aí ele teria Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. E aí aqui o grande desafio com Arrascaeta e Pedro é conseguir pressionar para poder não deixar o Internacional construir por baixo, né? Não estou dizendo que eles não são capazes, eu sempre defendi a tese de que eles são capazes sim, mas a gente sabe que não é a mesma coisa que você ter BH, Luiz Araújo, Plata, que pressiona muito mais, mas ele pode gerar encaixes onde esses 2 jogadores só vão induzir o passe para uma região em que ele possa pressionar mais com outros jogadores que sejam mais pressionantes, né? Então, existe essa possibilidade, acho que o Arrascaeta vai para campo sim, porque não jogou quarta-feira, então joga hoje, joga na quarta-feira que vem, também numa boa, sem problema, dá para fazer isso com certeza, tá? Vamos olhar aqui para outra possibilidade, que seria ter também a estreia do Carrascal como titular. Dá jogo pro Carrascal, dá minutagem pro Carrascal, e aí você teria um time mais retentor de bola, tá? Esse time aqui seria um time que ia reter muito a bola. Tirando o Everton, que não é um jogador tão associativo, tão passador assim, você teria 5 jogadores, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Carrascal e Pedro, que são muito associativos. O time ia jogar muito mais por dentro e mudar um pouquinho o eixo das jogadas. O Flamengo jogou muito por fora na quarta-feira passada, então seria uma surpresa ali para o Roger Machado ter um jogo mais por dentro, mais associativo, liberando o corredor para os 2 laterais ao mesmo tempo, até eventualmente, tá? Vinha e Varela atacando bastante, o Flamengo não abriria mão de jogar pelos lados, mas teria também um corredor central muito denso para poder ser agressivo por dentro, ser agressivo por fora. Então é uma escalação até que me agrada, porque você daria jogo para 2 jogadores que precisam de minutagem, mas eu não sei se o Felipe vai se arriscar tanto a fazer isso, porque é claro que ele sabe que o brasileiro é muito importante, talvez ele pense que colocar já de cara assim, desde o início, Carrascal e Saúl seria arriscado, mas é uma possibilidade sim, né? E a gente vai olhar aqui agora para outra possibilidade, que seria ter Cebolinha e Luiz Araújo. Aí ele teria 2 pontas, né? Se a gente olhar para a página anterior aqui, ó, a gente está falando de 2 meias jogando como pontas, né? Então seria 2 falsos pontas ali, né? Um time que não teria pontas de força, né? Aqui, se você projetar o Luiz Araújo e o Cebolinha, você tem 2 pontas de 1 para 1, dos caras que vão carregar a bola, que vão ser capazes de atuar mais abertos, por exemplo, o Cebolinha especialmente. Então ele poderia emular um pouquinho mais aqui o que ele já faz normalmente. Aqui eu já estou colocando o Saúl como esse cara ao lado do Jorginho, que também é uma possibilidade. Ele teria bastante capacidade de construção desde lá de trás para tentar atrair e depois libertar espaço. Pode ser que a gente veja o Inter também mudar um pouquinho a sua postura em relação ao seu bloco alto, adiantar um pouquinho mais as peças, então ter Jorginho e ter Saúl facilitaria muito para o Flamengo poder construir por baixo e depois também acelerar. Então seria uma formação interessante que daria um bom encaixe com, de repente, o Internacional avançando suas peças. O Flamengo ia fazer aquela trama ali que sempre faz muito bem na primeira fase de construção, sai jogando com muita fluidez, com jogadores capazes de jogar em espaço curto, a jogar a poucos toques, sai, acelera, bota o Cebolinha 1 para 1, bota esses caras para poderem atacar o espaço que vai ser criado através dessa primeira fase de construção muito fluida, e aí tem muita chance de machucar também o Internacional. Essa também é uma possibilidade real, tá? Essa é mais uma possibilidade de escalação. Vamos para outra. Tem muitas aqui. Carrascal do lado esquerdo e não Cebolinha, né? Ele pode tentar trabalhar já, iniciar essa projeção, né? Iniciar esse caminho de ter o Carrascal como eventual ponta esquerda, de ter um meia pela esquerda, trabalhando como fazia o Gerson, só que pela esquerda, né? O cara mais associativo que vai dar o corredor aqui pro Vinha. O Vinha gosta desse corredor. O Vinha é um jogador que sabe ultrapassar, que gosta de ultrapassar. Ele vem aqui para dentro se associar com a Arrascaeta e dá muito corredor pro Vinha. Então o Flamengo poderia, nesse contexto aqui, inverter um pouquinho esse eixo, né? O Flamengo que normalmente usa o lateral direito como lateral de profundidade, de força, poderia inverter esse eixo aqui, ter o Luiz Araújo mais com o pé na linha, ter o lado direito um pouquinho mais aqui associativo e trazer o Carrascal para dentro e liberar o corredor pro Vinha. Então é uma possibilidade também interessante aí, mantendo aqui o Saúl, né, com o Jorginho também, um jogo de muita qualidade, um time muito associativo também, tendo no Luiz Araújo o seu ponta de mais força, de 1 para 1, de finalização. Aqui você tem caras que vão finalizar bem também, você vai ter um time que vai ter muita capacidade de finalizar jogadas e o Flamengo precisa de mais efetividade nas finalizações, né? Aqui vamos projetar o Carrascal na direita e o Cebolinha na esquerda, também é uma possibilidade. O Felipe falou sobre o Carrascal jogar nas 4 posições ali da frente, do meio para frente, né? Então ele pode fazer a direita aqui, tá? Pode fazer esse papel aqui com o
Saul fazendo de novo o volante com o Jorginho, ele optando aqui por ter esses dois volantes mais construtores e menos pegadores, digamos assim, né? E ter o Cebolinha, dar mais oportunidade pro Cebolinha, que foi bem contra o Atlético Mineiro, que fez gol e que talvez esteja sim merecendo uma chance de começar jogando de novo, porque pode se destacar, inclusive jogou muitos anos no Grêmio, é um jogador que gosta de jogar lá contra o Internacional, tem esse contexto ali também de rivalidade, pode crescer ali mentalmente, então é uma possibilidade também interessante. Aqui você teria o ponta de força do outro lado, do lado esquerdo, e o ponta mais construtor do lado direito, então você teria também a possibilidade de manter o que ele já faz, de ter a profundidade mais pelo lado direito e ter a associação talvez um pouquinho mais pelo lado esquerdo, tá? E aqui tem a possibilidade também dele trabalhar aquele 4-4-2, 4-4-2 raiz mesmo, né? Com o Arrascaeta sendo meia esquerda, como ele jogou contra o Bragantino, por exemplo, né? E também contra o Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil. Se eu não estou enganado, talvez tenha sido um jogo do Brasileirão, agora não me lembro de cabeça, mas 4-4-2 com o Arrasca fazendo a meia esquerda e o Carrascal fazendo a meia direita. Então teria uma dupla de ataque mesmo com o Wallace e Pedro. Ele pode pensar em ter o Wallace. O Wallace ficou um pouquinho escanteado, porque perdeu o pênalti. O Felipe está preservando o garoto, mas o jogo é lá no Beira-Rio, é lá no Sul, é longe do Maracanã, longe da torcida que poderia pressionar um pouquinho o garoto. Então, eu acho também que é importante o Felipe voltar a botar o Wallace em campo. Se não de início, como vocês estão vendo aí na tela, pelo menos no segundo tempo, para ele poder voltar a jogar, ter minutos, porque está muito bem, está muito confiante, está jogando muita bola, não pode ficar tanto tempo de fora assim dos jogos. Então, estou projetando também uma possível escalação com o Wallace e com o Pedro como dupla de ataque, o Arrascaeta e o Carrascal fazendo esses falsos pontos, fazendo esses meias, na verdade, né? Não seria falso ponta, não. Seria o meia mesmo, meia raiz, 4-4-2, bem raiz, tá? Ele teria essa possibilidade aqui dele ter o Everton, ter o Saul, para poder ter um meia de pé trocado, né? Porque o Carrascal seria um meia ali de pé natural, direito, um destro jogando pela direita. Ele pode trocar aqui o pé do meia, ter Saul e Arrascaeta como meias, colocar o Everton Araújo com o Jorginho e ter o Wallace e Pedro como dupla. Acho que ele vai preservar ali Plata, BH, vai preservar uma série de jogadores para esse jogo de hoje, sim. Qual é a sua escalação preferida? Coloca aqui nos comentários. Acredito que o Felipe pode sim tentar surpreender, trazer dinâmicas novas, peças novas. As dinâmicas, obviamente, vão passar muito pelas peças, inversão de eixo, um pouquinho mais de jogo pelo corredor central. Você tendo Pedro e Arrascaeta, você tem a possibilidade sempre de tentar jogar um pouquinho mais por dentro, nem que depois você vai trabalhar o jogo por fora, mas para poder machucar, iniciar ali por dentro, para você atrair jogadores para o corredor central e depois jogar essa bola de novo para o lado e terminar as jogadas com os laterais cruzando para Pedro, para, enfim, os jogadores que estiverem ali de frente. Então, acho que o Felipe pode tentar mudar um pouquinho a forma do time progredir, atacar e tentar encaixes novos, dinâmicas novas para tentar surpreender. E vamos entender também como é que vai vir esse Inter, porque também pode trazer novidades e o Flamengo pode se adaptar a essas novidades também e também machucar o Inter através de novas dinâmicas. Então pode ser um jogo interessante que a gente deve ver dois times um pouco desentrosados, né? Dois times que vão estar ali com algumas peças que não estão acostumados a atuar juntos. O gramado do Beira-Rio é muito bom, né? Sempre muito bom jogar num gramado excelente que ajuda bastante. Então tem esse contexto também do gramado bom, clima bom também lá no Sul, fresquinho, bom para jogar, 6h30 da tarde. Então a gente deve ver um jogo também de bastante intensidade, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Bom jogo para todo mundo mais tarde. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e eu fui. Saudações.